Agora a gente vai conversar com a Larissa Niswald, que foi a produtora de um outro ensaio de abordagem da psicologia que está sendo publicado na revista Lilith. O nome do ensaio é Interseccionalidade e Desastres Socioambientais, o caso das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, um tema também, assim como todos os outros, extremamente relevante. Larissa, obrigada por ter aceito conversar aqui comigo sobre esse teu escrito. E antes da gente adentrar o teu ensaio propriamente, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre você. Você é mestranda do programa de pós-graduação em psicologia, é psicóloga, e como que essa tua caminhada se une para chegar nesse tema? Boa tarde, Grazi. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Larissa, sou psicóloga e atualmente sou pesquisadora de mestrado pelo programa de pós-graduação em psicologia aqui da UFSC. E como eu cheguei a esse tema, é difícil. Eu sempre tive interesse pelas temáticas de gênero, dos estudos de gênero. Então, coincidiu do momento em que eu estava me preparando para a seleção do mestrado acontecer as enchentes, em maio de 2024. E aí eu fiquei muito mobilizada por tudo que aconteceu e resolvi unir os dois temas para saciar essa minha curiosidade. E aí a questão da interseccionalidade, ela vai aparecendo um pouco depois. Quando eu comecei a estudar o tema, eu comecei a me aproximar e eu entendi que desastres naturais não são naturais como se vende, como se propaga, né? Não é um fenômeno da natureza. Na verdade, os desastres, no geral, eles são socialmente construídos. E isso significa que eles são atravessados por diferentes marcadores sociais. Nessa proposta, o que tu encontrou no programa de pós-graduação em psicologia que pudesse te responder a essa inquietação? Na verdade, muito pouco. A psicologia está muito atrasada em muito no que se refere aos estudos sobre desastres. Então, eu tive que buscar em outras áreas muito que justifica essa questão, por exemplo, de não usar a expressão desastres ambientais, desastres naturais. A gente usa realmente desastres socioambientais para demarcar que é construído. Então, eu tive que ir para sociologia, para geografia, áreas em que esse debate já está muito bem definido e resolvido, né? Na psicologia, eu consigo encontrar elementos que me ajudam a falar sobre gênero, a falar sobre as mulheres, a falar sobre interseccionalidade. Mas quando entra nesse recorte específico, ainda tem pouca coisa. E se a gente não fala em desastres ambientais, a gente vai falar em qual termo? Desastres socioambientais. Socioambientais. Isso. Por quê? Para demarcar essa característica social. Quando a gente fala que é um desastre natural, a gente acha que não tem o que fazer. Que, aconteceu, choveu muito. Foi uma catástrofe, foi algo natural, não tinha como evitar. E quando a gente coloca o socioambiental, a gente começa a olhar para todas as escolhas políticas e sociais e históricas que foram feitas e que propiciaram que aquilo se tornasse um desastre. Então, um desastre, ele só é um desastre quando tem essas características sociais também. Senão, vai ser um evento natural. Além dessa, não vou dizer uma descoberta, mas de referência linguística, de uma nova referência linguística que tu colocas para esse fenômeno, qual foi alguma outra descoberta que tenha sido importante no caminhar da tua pesquisa até então? Eu acho que o que mais me chamou a atenção até o momento é a violência. A violência que aparece em todos os aspectos, inclusive nessa questão que eu te apresento de ser construído. Então, um desastre, na verdade, ele é resultado de muitas escolhas políticas e a forma como ele afeta as pessoas também. Então, a gente vai ver que as pessoas mais atingidas, na verdade, a gente vai ver um colonialismo climático. O que é isso? Significa que aquelas pessoas que foram menos responsáveis pelas mudanças climáticas são as mais afetadas por ele. E aí, no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vê justamente isso. Que as populações historicamente mais vulneráveis vão continuar sendo as populações mais vulneráveis e mais vulnerabilizadas nesses contextos. Por exemplo, vamos pensar em uma mãe solo. No momento em que acontece um desastre, e aí aqui eu tô falando da enchente, mas poderia ser qualquer outro, ela vai ter a sua jornada de trabalho visível e invisível completamente ampliada. Então, ela vai ter que voltar para casa e vai ter que reorganizar tudo. Ela vai ter que ainda
redobrar o cuidado com os filhos, porque as creches e escolas também foram atingidas e não estão recebendo as crianças. Além disso, ela vai ter que arrumar um segundo ou terceiro emprego para conseguir dinheiro para reconstruir tudo que ela perdeu. Quando a gente pensa, por exemplo, na população imigrante, já existe uma dificuldade histórica em acessar certos direitos por uma dificuldade, muitas vezes, de comunicação. Pessoas que moram em áreas periféricas também, às vezes não é a primeira enchente que ela passou, né? Quando a gente fala em maio de 2024, a gente está falando de uma enchente que atingiu 96% do território gaúcho. É muita coisa. Mas tem pessoas ali que são atingidas recorrentemente. Uma das participantes da minha pesquisa comentou que no último ano ela tinha sido atingida 3 vezes. Então, eu acho que essa questão dessa violência, dessa omissão, desse projeto mesmo de não olhar para essas pessoas. E outro ponto em que a violência se escancara mais ainda, aí sim no momento em que acontecem as enchentes, que é o preconceito, o estigma, o julgamento que aparece. Então, também uma das participantes da pesquisa trouxe que um sentimento muito grande de isolamento, porque quando ela saiu do bairro dela, quando ela saía, ela ouvia frases do tipo, ouvia as pessoas conversando, né, falando: olha, guarda teu carro na garagem, porque agora o bairro tá cheio daqueles atingidos pela enchente. É uma outra forma de estigmatização, né? Sim. Qual foi o momento mais difícil? Você ainda tá fazendo a pesquisa, tá Sim. desenvolvendo, né? Mas até agora, qual foi o momento mais difícil que te convocou uma sensibilidade? Eu acho que o que tem sido mais difícil é conversar com essas pessoas, tá ali frente a frente com pessoas que sofreram tanto, que tiveram suas casas completamente destruídas, e ouvir muita desesperança. E ouvir que nada foi feito. Então, por sorte, todas as pessoas que eu entrevistei até o momento, elas tinham uma rede de apoio muito boas e conseguiram sair das casas, construir uma vida nova, mas elas relatam essa desesperança de andar na rua e ver que vai acontecer novamente. Porque não teve nenhum tipo de limpeza das vias, de construção de sistemas de contenção, de manutenção, nada. Então, é uma certeza de que vai acontecer novamente. Larissa, a tua pesquisa é muito importante para pensar comportamento cotidiano, não só individualmente, mas o que isso pode ser feito e implicações de política pública. Te parabenizo pela pesquisa. É uma pesquisa, assim como outras que a gente ouviu aqui, difíceis, mas extremamente necessárias. E para a gente ir encerrando, eu quero perguntar para ti, para alguém que se interessou por essa temática, que queira fazer a pesquisa também nesse campo, qual é o recado que tu pode dar para essa pessoa? E a minha sugestão seria conversar com muitas pessoas e realizar muitas trocas, não ter vergonha de expor o seu tema, porque, como eu comentei contigo, eu não encontrei na psicologia muita coisa que hoje constitui a minha pesquisa. Então, eu tive que conversar com muita gente para encontrar esses elementos. E isso, com certeza, mudou para melhor muito da minha pesquisa. Então, a minha dica, o meu conselho seria esse, de não ter vergonha de se expor também. E que bom que, de alguma forma, né, para honrar esse teu desejo da pesquisa e essa instigação que foi colocada para ti diante desse cenário, tu manteve a tua curiosidade, a tua criatividade e o diálogo, né? O diálogo com pessoas. Acredito que tu tenha falado com outras pessoas para além da academia. Sim, eu acho que as pessoas que vivem isso, principalmente, né? Muito obrigada.